Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda aqui nesse episódio Astrologia e a sua vida amorosa. Esse aqui é o episódio número 4 da série Como a astrologia pode te ajudar na sua vida prática. Essa série, ela foi toda desenhada para que você possa aprender de uma maneira bem prática, bem simples, bem vivencial como ser uma pessoa mais feliz, mais realizada, ativando potenciais que você já traz no seu mapa astrológico, mas que talvez você nem saiba que existe, né? Talvez consciente desse potencial, você tem condição de ativá-lo, como se fosse um relembrar, né, o programa da sua alma, porque é isso que o mapa revela, né? O mapa astrológico nada mais é do que o programa da sua alma. E viver de acordo com este programa é o que vai estar indicando se você está vivendo, né, uma vida mais plena, mais feliz, mais realizada ou não. Porque eu sempre falo, né, gente, o mapa, ele é apenas um mapa. Ele não garante que você vai fazer a viagem, né? Então, muitas vezes a gente tem ali uma série de potenciais do nosso mapa astrológico que a gente nem está utilizando. Ou muitas vezes a gente está sim manifestando aqueles aspectos do nosso mapa astrológico numa versão um pouco distorcida, um pouco sombria, né? E todo o meu trabalho é para te ajudar a ativar a versão luminosa, a melhor versão de todos os potenciais que você traz no seu mapa astrológico. Então, o objetivo dessa série é te dar instrumentos, ferramentas, princípios para que você possa aprender a fazer por você mesma, né? Essa própria leitura do seu mapa astrológico, e aí você vai compreendendo os potenciais que ali existem, e uma vez conhecendo esses potenciais, você tem muito mais condição de ativá-los e assim ser uma pessoa mais plena, ser uma pessoa mais realizada. E no episódio de hoje, então, eu vou falar especificamente sobre como a astrologia pode te ajudar a ativar a sua vida amorosa, né? Porque nas minhas consultas, nos comentários que vocês deixam nos vídeos que eu faço, directs que vocês me mandam, este também é um tema muito pedido, né? Então as pessoas perguntam muito, né? Nossa, devo aqui, eu vou ser feliz no amor, né? O que meu mapa mostra sobre a minha área de relacionamento? Que tipo de parceiro vai me fazer feliz? Né? Ou então, nossa, que signo que combina com o meu? Né? Essas são as perguntas que eu recebo bastante, que eu espero de verdade que essas perguntas sejam respondidas aqui ao longo desse episódio, que eu vou dividir então esse episódio em 3 tópicos, tá? Então, primeiro tópico, eu vou estar falando sobre quais são os 3 indicadores que a gente tem no mapa astrológico que dão as pistas sobre a nossa realização afetiva. Então, quando o tema é afetividade, a gente olha para esses 3 pontos do mapa. Então, eu vou falar que pontos são esses e vou destrinchar e discorrer sobre eles. Depois, eu vou falar para você por que eu nunca falo, esse signo combina com aquele, este signo não combina com aquele. E não é só porque existem vários fatores do mapa que vão indicar vida afetiva, tem que olhar isso, tem que olhar aquilo, só pelo signo não dá para saber. Não é só por isso, isso também, mas não é só por isso. É mais profundo do que isso. Você vai amar saber disso e vai mudar totalmente a sua visão, a sua abordagem sobre combinação e compatibilidade entre signos. Esse tópico vai ser muito legal. E o terceiro e mais importante, que eu acho o tópico do episódio, porque ele sim traz todo esse conhecimento para o nível mais prático, é você aprender a ver dentro do seu mapa astrológico quais são aquelas fases do ano em que a sua área afetiva ela está mais ativada, ela está mais fértil, ela está mais favorável para você colocar energia ali, seja para se realizar mais, seja para aprofundar o seu relacionamento, ou mesmo para
atrair o parceiro aí dos seus sonhos, né? Se realizar nessa área da vida. Existem sim alguns momentos do ano em que essas áreas, esses pontos do mapa que eu falei, né? Que são os pontos indicadores desse tema, eles são ativados. E é muito legal quando você sabe quais são essas datas, quais são esses períodos, porque você se sintoniza, né? Eu sinto que essa é um dos maiores presentes que a astrologia tem para nos dar, né? Porque o nosso mapa, ele mostra claramente dons e talentos, potenciais, mostra também desafios, pontos a serem superados, né? E aí, então, ao longo da nossa vida, a gente tem aqueles momentos da vida em que muitas vezes dons e talentos são ativados e muitas vezes aqueles desafios que a gente trouxe para superar também são cutucados, ativados para que a gente possa, então, aprender e crescer com eles, ok? Antes de entrar direto aqui no tópico, tem uma pergunta que eu já quero falar de cara, né? Porque é uma pergunta que eu recebo muito e que aqui já entra um princípio, né, da astrologia, principalmente da forma como eu abordo a astrologia, os potenciais que ali existem, né? Como que eu olho mesmo para o mapa astrológico, né? Então essa pergunta, assim, nossa, eu vou ter realização na vida afetiva? Eu vou ter um bom relacionamento? Gente, essa pergunta, quando você faz uma pergunta dessa para um astrólogo, você está partindo do princípio de que o seu mapa já tem algo predeterminado ali. Então, imagina se eu sou uma astróloga fatalista, com uma visão engessada, e eu te falo assim, eu já escutei disso, viu? Pessoas me falarem que já receberam esse tipo de interpretação. A pessoa fala assim, não, olha, o seu mapa está indicando aqui que essa área da vida é fechada para você. Você não veio para se realizar no amor. Você imagina o que você está fazendo com a vida dessa pessoa? Olha a responsabilidade daquilo que sai da boca de um astrólogo. Quando você fala esse tipo de coisa e a pessoa que está ouvindo aquilo não conhece os princípios, por isso que aqui vocês estão recebendo ouro, gente. Porque uma vez que você entende os princípios, você nunca vai cair numa interpretação engessada dessa. Você não vai ser prisioneiro dessa armadilha. Porque quando você não sabe, você não conhece os princípios, e o astrólogo te fala isso, você não sabe de onde ele tirou, você não sabe que elementos ele juntou para chegar naquela conclusão, que sim, ele está fazendo uma leitura de uma possibilidade, né? Você não sabe, você acredita naquela sentença e tudo que aquilo que a gente acredita, a gente manifesta, né? Aí a pessoa, pronto, vai manifestar a infelicidade na vida afetiva pro resto da vida, porque o astrólogo falou. Olha que coisa que é, né? Então é muito sério, gente. Então, e essa pergunta, quando alguém me pergunta isso, vou ser feliz no amor? A primeira coisa que eu pergunto pra pessoa, eu jogo de volta a pergunta, você quer ser feliz no amor? Você tá aberta mesmo pra ser feliz no amor? Porque se você estiver mesmo, né? Claro que você vai. Nenhum mapa vai dizer que não, né? Mesmo que existe sim, às vezes, quando a gente estuda esses indicadores sobre a vida afetiva, alguns desses indicadores podem ser sim desafios, podem ser sim coisas a serem superadas. Vou explicar aqui como que isso aparece no mapa, até para você ver se você tem aí. Mas isso não quer dizer que você está fadado a ser infeliz. Quer dizer que nessa área da vida você tem lições para aprender, enquanto não forem aprendidas, essa área da vida você vai patinar nela, entendeu? É simples assim. Não tem nada determinado, gente. Pelo amor de Deus, nunca acreditem em nenhuma interpretação que te engessa, que te fecha em apenas uma possibilidade. Por isso, sempre procure entender o princípio. O astrólogo te fez uma interpretação determinista, pergunta para ele assim: como que você tirou essa conclusão? Ah, é porque o seu Saturno tá com não sei o que, não sei o que. Ah, tá bom. Pega aquela informação e vai pesquisar outras possibilidades de manifestação daquela mesma configuração. Porque eu te garanto que qualquer que seja a energia que tenha no seu mapa, você pode manifestar a versão mais luminosa daquela configuração. A melhor versão. Sempre é possível. Então não caia nessa balela, pelo amor de Deus, tá? Então, se você é feliz na minha vida amorosa, claro que vai ser o que você quer.
você vai. E aí o mapa astrológico tem um grande presente a te dar, porque ele te mostra se é desafiador, se não é, que tipo de energia você vai encontrar ali naquela área da vida, o que é legal você, com o que é legal você se sintonizar para você atrair a pessoa certa, o que vai realmente te encaixar para você, né? Você conhecer quais são as suas necessidades emocionais, conhecer os seus valores, aprender a se valorizar. Tudo isso abre o campo para uma boa relação. E isso o mapa mostra. Quais são suas necessidades emocionais, o que você valoriza, o que você busca no outro e numa relação. Né? Então é isso que eu vou agora entrar aqui mesmo no tópico 1. Então, quais são esses indicadores que vão falar sobre relacionamento? Né? São 3 indicadores. Clássica casa 7, né? Que é a casa do relacionamento, a casa das parcerias também. Essa casa também fala de sociedade, tá? De parcerias de trabalho, mas nesse episódio eu vou focar mais na casa 7 em termos de relação, parceria, aquilo que você busca no outro, como um complemento, né? A casa 7 ela é a casa da relação com compromisso mesmo, né? Porque a gente tem também a casa 5, que também fala de flerte, namoro, busca de prazer, mas eu também não vou entrar nela aqui muito, porque não é muito tópico aqui. A gente está falando de realização afetiva. E realização afetiva, você não vai se realizar só num flertezinho, num namoro, não é mesmo? Você quer uma relação comprometida, duradoura, alguém pra, né, viver ali, trocar a vida, né? Trocar não, é compartilhar a vida. Então a casa 7 é parceria, vínculo duradouro, né? Não é à toa aqui o Saturno, né, que é o planeta que fala de comprometimento, né, planos a longo prazo, estabilidade, ele fica exaltado no signo de Libra, que é o signo de relacionamento. Então, o Saturno na 7, diferente do que muita gente fala, que é ruim, que pode dar trava no relacionamento, olha, sei não. Saturno na 7 é uma indicação de que é um potencial de você construir relacionamentos muito sólidos. Mas, na verdade, eu estou me adiantando aqui, vou aqui seguir passo a passo aqui com vocês. Então, assim, a clássica casa 7, ela indica, sim, relacionamento. Para mim, é um dos indicadores mais fortes, inclusive, porque a casa 7, ela é a área da vida de relacionamento. Então, ela vai mostrar o signo que está contido nessa casa, principalmente o signo onde corta a cúspide, onde começa a casa, tá? Entendam que não tem problema se tá no finalzinho de um signo e aí o signo seguinte ele tá todo contido na 7. A casa onde corta, ela é muito relevante. O signo, né? O signo que corta a casa tem uma relevância maior sobre esse segundo signo que ocupa, mesmo que ele seja enorme dentro da casa. Ele vai ter, esse segundo signo, ele vai ter sim uma relevância quando tem planetas nele. Aí ele fica reforçado, tá? Ou naqueles momentos do ano que tem planetas transitando nele, aí você vivencia temporariamente aquela energia daquele segundo signo na sua casa 7, tá? Mas o importante mesmo é o signo que corta a sua casa 7, que é sempre o signo exatamente oposto ao seu ascendente. Aqui, inclusive, fica fácil de ver, né? Porque o ascendente, todo mundo sabe, a maioria das pessoas sabe qual que é o seu ascendente. É só você descobrir qual que é o signo oposto ao seu ascendente, é o signo que ocupa a sua casa 7. Esse signo que ocupa a sua casa 7, ele vai dar as pistas sobre o que você busca no outro, né? O que você quer encontrar no outro. Porque, inclusive, esse signo que é oposto ao ascendente, que é a casa do eu, né? Ele vai mostrar o que você manifesta facilmente, aquelas qualidades características com as quais você se identifica. E o signo oposto, ele é sempre o complementar. Então, o que está na 7 é o meu complemento. O que eu busco no outro? Né? O que eu quero vivenciar através do... Então, as qualidades e características deste signo que ocupa essa casa, ele vai revelar realmente o tipo de pessoa que você se sente atraído. E pode até ser mesmo que você encontre parceiros deste exato signo, tá? Porque pode ser mesmo que ele realmente é um signo que te complementa. Então, o signo que ocupa a casa 7, uma pessoa daquele signo, pode realmente ser muito bom para você, tá? Então, casa 7, signo que ocupa a 7, relevante, tá? Bem relevante. Este segundo signo, ele também tem uma relevância, ele também colore essa casa 7.
Então as qualidades, características desse signo também complementam e principalmente se tiver planetas nesse signo, aí realmente esse está bem mesclado mesmo, aí você vai ter que juntar as informações dos dois signos e o planeta que está ali vai mostrar que aquela função representada por aquele planeta, você tende a esperar que venha do outro. É uma indicação de que essa função é algo que no seu desenvolvimento pessoal é muito importante que você aprenda a retomar, a se reapropriar e trabalhar isso em você, porque isso inclusive vai te ajudar a ser menos dependente do outro. Porque tudo que está na 7, o ideal é que a gente aprenda a desenvolver na gente mesmo, inclusive esses dois signos que ocupam a 7, 1 ou 2, né? Preciso aprender a integrar essas qualidades e características em mim. Aí eu vou me tornando cada vez mais pleno e aí cada vez menos eu vou precisar que o outro faça isso por mim, que o outro realize isso por mim. Então, por exemplo, né, vamos ver o Saturno, né, na casa 7. Saturno na casa 7, a função de Saturno é estruturar, solidificar, materializar. O Saturno na 7, você vai buscar a sua segurança no outro. Você vai buscar a sua estabilidade no outro, na parceria, na relação. Então é muito importante que você aprenda a buscar essa segurança, essa estabilidade em você mesmo, né? Até porque o Saturno, sim, ele é um ponto kármico. Então o Saturno na 7, ele pode indicar que você se sente muito inseguro de você, aí você projeta no outro e fica buscando a estabilidade no outro. Enquanto você ficar sempre esperando que a sua segurança venha do outro, você não é uma pessoa segura. E aí a relação pode, inúmeras vezes, dar ruim, né, entre aspas, ela acaba ou ela te desestrutura, acontecem coisas que te deixam instável para você uma hora aprender, gente, eu tenho que parar de ficar colocando a minha estabilidade na mão do outro, na mão da relação. Eu tenho que primeiro encontrar a estabilidade em mim. E aí a relação, eu vou para a relação segura, eu vou para a relação estável. Esse é o grande aprendizado kármico de quem tem Saturno na 7. Mas essa, torno a dizer, é uma configuração muito boa para relacionamento, porque ela proporciona a possibilidade de você estabelecer vínculos que têm compromisso, que têm solidez, que têm estabilidade, que duram no tempo. Né? A única coisa que você sempre tem que ficar atento é exatamente nesse ponto que eu falei. Não projetar a sua segurança na relação. Esse é o aprendizado, porque senão você vai estar sempre à mercê do outro. Outro ponto clássico que eu acho legal trazer é quando Marte está na 7. Porque a função do Marte é coragem, autonomia, independência. Quando Marte está na 7, eu projeto essas qualidades no outro, essa função psicológica no outro. Eu tendo a atrair pessoas muito corajosas, muito ousadas, muito determinadas, mas eu tendo a entregar o meu poder, porque Marte representa poder, eu tendo a entregar o meu poder na mão do outro. Entende? E aí eu tenho que aprender a retomar o meu poder, retomar a minha independência, retomar a minha autonomia. É muito importante. Tudo que está na 7, você precisa aprender a fazer essa retomada. Torno a dizer, isso garante que você vai estabelecer vínculos mais saudáveis. Porque o vínculo, a maior característica do vínculo que não é saudável é quando tem codependência. E a codependência, ela se estabelece quando você coloca no outro coisas que estão subdesenvolvidas em você. Então você precisa aprender a trabalhar aquilo em você, tá? Então a casa 7 ela mostra muito isso, o que eu busco no outro, mas que no mais profundo eu preciso aprender a desenvolver em mim. E não que eu não possa compartilhar isso com o outro. Por exemplo, Sagitário na casa 7, né? Nossa, eu quero compartilhar a minha visão de mundo. A pessoa tem que ter um olhar, né, amplo que nem eu, né? Então eu preciso, sabe, compartilhar o meu espírito aventureiro com o outro. Eu gosto de fazer coisas que, junto com o outro, que a gente expande os horizontes junto e a gente troca, a gente... Né? Isso é Sagitário na casa 7, mas se eu ficar esperando que o outro me proporcione as aventuras, que o outro expanda meus horizontes, eu vou ficar dependente do outro. Então é importante, assim, entender que na versão mais luminosa, aquilo que está na 7, ele precisa ser compartilhado com o outro. E não esperar que aquilo venha do outro para te suprir, para te nutrir, entende? Essa é uma sacadinha importante da casa 7. Então, só para exemplificar um pouco mais, para dar mais elementos para vocês se acharem, né? Se você tem signos de fogo
ocupando essa casa 7, né? E se o signo de fogo, ele fala de independência, criatividade, autoafirmação, entusiasmo, né? Entusiasmo com a vida, esperança. Se eu tenho o signo de fogo ocupando a 7, eu tenho uma tendência a me sentir muito atraída por pessoas que têm esse entusiasmo, que brilham, que têm seu brilho próprio, que têm sua autonomia, que têm sua independência. Eu só preciso tomar cuidado para eu não me apagar e ficar esperando que o outro proporcione tudo isso para mim, que o outro me valide, que o outro... Entende? Então essa é uma coisa para ter uma atenção. Mas sim, eu busco esse entusiasmo. O importante é que eu encontre isso em mim e eu compartilhe esse fogo com o outro. Os dois entusiasmados, os dois felizes, entende? Se for um signo de terra, signos de terra... só retomando. Signos de fogo são Sagitário, Áries e Leão, tá? Se você tem Sagitário, Áries e Leão na 7, é isso que eu falei agora. Se você tem Touro, Virgem ou Capricórnio na casa 7, então a relação para você, ela tem um tom mais prático, mais objetivo, se admira pessoas que se realizam no trabalho, se admira pessoas que trazem uma estabilidade na vida, né, que tem uma certa segurança financeira, né, e aí de novo, né, é importante que você também esteja vibrando no seu trabalho, que você também proporcione para si mesmo essa estabilidade, essa segurança, para que você não dependa do outro para trazer essa energia para sua vida, ok? Se for signos de ar ocupando essa casa 7, aqui o que você, né, sente que você admira no outro é o intelecto, é a articulação mental, é a capacidade que a pessoa tem de se comunicar, de se relacionar, de trocar ideias, de, né, ter um fascínio às vezes pelo intelecto da pessoa, pelo conhecimento dela, pela sabedoria dela, gosta de conversar, gosta de trocar. E aí, de novo, desenvolva isso em você, encontre os seus próprios interesses e compartilhe este ar com o outro, ok? E quando é água na casa 7, eu espero do outro a sensibilidade, a fusão, a empatia. Eu quero essa profundidade do encontro, que é mais romântico, é mais, né? Quais são os signos de água? Câncer, Escorpião e Peixes. Signos de ar, Gêmeos, Aquário e Libra, ok? Então é isso, né? Na água eu vou buscar essa fusão. E aí, quando tem algum planeta lá, né, o significado desse planeta também é a função desse planeta, eu vou buscar no outro, tá? Então, já dei aqui o exemplo, né, de Marte, dei o exemplo de Saturno, né? É muito legal, se você não conhece muito a astrologia, entender que o planeta, quando você quer entender a função do planeta e você estuda o signo que aquele planeta rege, isso vai te ajudar a entender a função daquele planeta também. Então, por exemplo, falei de Sagitário na 7. Se for um Júpiter na casa 7, é parecido com o Sagitário. Então, eu vou buscar também essa necessidade de abrir os horizontes, de ter espírito aventureiro, de troca de conhecimento, de visão de mundo, entende? Se for um planeta de água que esteja ali na 7, um Netuno, uma Lua, é parecido com um signo de água na casa 7. Tá? Então eu estou passando aqui os princípios para vocês, porque a ideia é que vocês entendam os princípios para que vocês possam fazer suas próprias pesquisas, para que vocês possam fazer seu próprio estudo no seu mapa, vai estudar, tá, eu tenho tal planeta ali, o que significa esse planeta? Tá, então esse planeta eu tendo a buscar no outro. Então tá, eu não quero ficar entregando, poderia ficar aqui nesse vídeo, né, falar dos 10 planetas lá, o que significaria, mas eu tô entregando aqui uma formulinha, uma receitinha de bolo. Eu não gosto de ensinar assim, né? Para quem me acompanha aqui já sabe. Eu gosto de te ajudar a entender os princípios. Então, o princípio é esse. Tudo que está na casa 7, seja um signo, sejam 2 signos, sejam planetas, é algo que eu tendo a esperar que venha do outro, mas que eu preciso desenvolver e integrar dentro de mim, ok? Então, é bem importante que isso fique claro, e aí você já tem uma pista preciosa do que tipo de coisa você busca num relacionamento. Então, para quem tem signo de fogo nascente, é lógico que é muito importante que a pessoa seja, né, tenha um brilho próprio, seja interessante, tenha uma personalidade forte. Para quem tem água na 7, poxa, claro que eu vou querer uma pessoa sensível.
Aí você não vai ficar forçando a barra, pegando uma pessoa super racional, ou uma pessoa mais apagadinha, no caso do fogo, né? Isso que é legal você saber. Puxa, é isso que eu preciso, é com isso que eu preciso me sintonizar para que eu tenha realização nessa área. Com esse tipo de pessoa que tem essas características, ok? E aí, existem mais 2 outros pontos muito importantes que dão pistas preciosas sobre o que vai trazer realização afetiva para você. Que é você entender a Lua do seu mapa astrológico e a Vênus do seu mapa astrológico. Tá? Eu vou começar falando da Lua e depois eu vou falar da Vênus. A Lua, ela vai te ajudar a compreender as suas necessidades emocionais. Aquilo que você precisa receber do outro para você se sentir nutrido emocionalmente. E ela também conta sobre como você nutre o outro emocionalmente. O que você gosta de doar? Como que você, quando você pensa em nutrição, como que você, inclusive a Lua representa muito o nosso lado maternal, que é claro que esse lado vem para os nossos relacionamentos. A Lua é o portal da mãe. Então ela conta muito sobre a relação mãe e filho, sobre como foi a sua relação com a sua mãe, sobre como você é como mãe, ou se você é pai, como que você é com o seu lado paternal, que é maternal, né? Aquele lado que cuida, que acolhe, porque o homem também tem esse lado dentro de si. E tudo isso é herdado, forjado na minha relação com a minha mãe. Porque a minha mãe, né, a sua mãe, a mãe, ela é o nosso primeiro caso de amor, né? Nossa a primeira pessoa que nos nutriu, que nos acolheu, que nos deu segurança, foi a mãe. Então, tudo que acontece nessa relação com a mãe, ela vai forjando, ela vai moldando, ela vai construindo o seu corpo emocional. E todas as suas relações íntimas vão estar coloridas, influenciadas por esse corpo emocional, que é claro, também vai se reformulando ao longo da vida, né? Muitas vezes essa relação foi difícil, essa relação deixou cicatrizes, deixou marcas, deixou faltas, deixou buracos, que eu preciso, em algum momento da minha vida, ir lá curar, ir lá perdoar, ir lá mexer, e isso vai melhorando os meus relacionamentos, né? Mas a Lua, ela dá pistas preciosas sobre o que eu encontro quando eu adentro neste terreno da intimidade. Com o que eu me confronto, com o que eu me defronto quando eu vou para a intimidade. Então a Lua, ela é super importante quando a gente fala desse tema afetividade. Inclusive isso aqui muitas vezes é uma das coisas que mais gera confusão nos relacionamentos, porque às vezes um parceiro, ele tem uma lua em água. Então ele se sente atendido emocionalmente quando tem fusão, quando tem, sabe, contato, entrega, aquela coisa, né? É assim que ele se sente nutrido, ele precisa sentir profundamente conectado com o outro. Aí o outro, o parceiro, a lua dele é em ar. Ele se sente nutrido emocionalmente quando tem uma boa conversa, quando ele se sente entendido, ele gosta de falar, ele gosta de explicar, ele gosta de trocar. Você vê como dá? Às vezes o que um quer dar não é o que o outro quer receber. Então é muito legal você conhecer a lua do seu parceiro também, para você saber o que é necessidade emocional para ele, como que ele se sente nutrido. Mas vamos começar por você. Entenda o que te traz nutrição emocional. E muitas vezes você pode até atrair para sua vida um parceiro que tenha o signo da lua, né? Então, por exemplo, a minha lua em leão, poderia ter um leonino, entendeu? Ou se a sua lua em escorpião, atrair um escorpião, porque encaixa. Aquela pessoa tem algo que tem a ver com o que a sua lua precisa. Suas necessidades emocionais pedem aquilo. Então, quando a lua está em signos de fogo, você se sente nutrido fogo, de novo, Áries, Leão, Sagitário, tá? Se a sua lua está em um desses 3 signos, você se sente nutrido emocionalmente quando o outro te encoraja a ser você mesmo, quando o outro reconhece seu brilho, reconhece aquilo que você tem de único, reconhece aquilo que você tem de especial, né? Então é quando a pessoa te entusiasma, quando a pessoa te anima, e é assim que você dá amor também, animando, entusiasmando, reconhecendo o potencial da pessoa, encorajando ela a ir para o mundo, né? Olha a diferença, por exemplo, de uma lua em água, né? Câncer, escorpião ou peixes. Nossa, é aquilo que eu falei agora há pouco. Você se sente nutrido quando tem aquele encontro, que a pessoa te olha profundo nos olhos, você sente aquela conexão, precisa de um tempo, né? Uma energia mais sutil, né? Então, é outra vibe,
É assim que você se sente nutrido. Você precisa desse espaço, desse aconchego, desse ninho, desse espaço íntimo. Quando está em ar, também já falei, é contato, é conversa, né? É troca de conhecimento. Você ama poder trocar coisas que têm interesse em comum, falar de assuntos que você está estudando, assuntos que você está descobrindo. Você ama conversar sobre essas coisas. Então é assim que você vai se sentir nutrido emocionalmente, da conversa. É quando o outro te escuta, quando você se sente entendido, quando você pode falar das suas emoções, porque a lua é emoção, né? A lua em ar, ela tem muita necessidade de elaborar cognitivamente as emoções, ela gosta de falar o que ela está sentindo, né? E quando está em terra, o amor tem que ser muito prático. Sente amado quando o outro lava sua louça, facilita a sua vida, te ajuda no seu trabalho. É bem assim. O que é menos assim é o touro, né? Touro já é muito sensorial, touro é muito pele, contato, conforto. Mas Capricórnio e Virgem, gente, quer agradar uma lua em Virgem e Capricórnio é ajudar a pessoa com trabalho, proporcionar trabalho para ela, trocar sobre o universo do trabalho, reconhecer o trabalho dela, principalmente no Capricórnio. Putz, reconheça o trabalho da pessoa que ela vai se sentir muito nutrida. E a lua em Virgem ajuda essa pessoa, torna a vida dela mais fácil, sabe? Ajuda lá, lava uma louça, entrega um negócio pronto para ela, deixa tudo mais fácil, tudo mais... É assim, a lua em Virgem. Então, por que é tão importante a gente conhecer as nossas necessidades emocionais? Até para você poder ter clareza do que você vai pedir para o outro. E aí isso ativa muito a sua realização afetiva, quando você entende, nossa, para mim é importante isso. E se você fala isso claramente para o outro, fica mais fácil ele te atender nesse nível. E quando você conhece a do outro, fica mais fácil você atender a do outro. Percebe como isso fortalece a relação? Conhecer a lua um do outro? Você vai entender o que enche o tanquinho emocional dessa pessoa. Para ela se sentir nutrida é assim, né? E aí, quando esta lua tem aí aspectos muito desafiadores, muitas quadraturas, muitas oposições, conjunção com Urano, conjunção com Plutão, com Saturno, né? Existem algumas configurações que vão falar assim, que é desafiador essa área. A pessoa às vezes vai ter mais dificuldade de construir vínculo. Às vezes ela tem medo, né? Tem medo da entrega, ela tem medo de experiências de perda que ela já passou, né? Essa relação com a mãe, no caso de Lua Plutão, caso de Lua Urano, dá um medo da desconexão, porque eu sinto que eu vou ser abandonado. Lua Saturno, nossa, eu não posso confiar porque eu tive que crescer muito rápido, minha mãe não me atendeu nas minhas necessidades, então agora eu também não peço para ninguém, sou autossuficiente emocional. Lua Urano também dá essa autossuficiência emocional, mas por outros motivos. É a mãe que tinha muita conexão com o que eu precisava, sabe? A mãe estava em outro lugar. E aí eu sinto que ninguém vai me atender mesmo, então eu já fico muito independente muito cedo. Né? Então tem algumas indicações que falam, putz, aqui é um ponto de desafio, né? Quando tem muita quadratura, Lua Quirón também, putz, tem uma feridinha aqui com a mãe, né? Tem uma machucadinha aqui que eu tendo a reeditar nos meus relacionamentos. Para que eu reedito? Para ver se dessa vez cura. Então não é ruim. As repetições, elas só acontecem porque elas estão querendo te dar mais uma chance de aprender. Enquanto você não aprende, repete a mesma lição, vem o mesmo livro. Às vezes até com uma capa meio diferente, né? Mas a lição é a mesma. Né? Já percebeu isso? Que às vezes você atrai sempre o mesmo tipo de relação? Você atrai sempre o mesmo tipo de pessoa? Você já reparou isso? É por isso, porque tem um aprendizado ali. Aquela pessoa, ela aciona coisas em você que você precisa superar. Que você precisa aprender a dar uma nova resposta. Uma resposta mais madura. Enquanto você não aprende a dar resposta madura, enquanto você estiver respondendo a partir da sua criança machucada, das suas feridas infantis, você não cresce e você fica patinando, por isso que repete, repete, repete. Entende? Essa é uma chave bem importante para você entender por que você repete os mesmos padrões no seu relacionamento. E aí precisa de um trabalho mais profundo de autoconhecimento para você poder ir destrinchando as raízes disso que normalmente estão ali, papai, mamãe, relação com pai e mãe, que é a base, né, no desenvolvimento da personalidade, onde a gente forma mesmo as nossas crenças sobre troca, sobre relacionamento, sobre masculino e feminino. Então tá tudo ali, na base, papai e mamãe, primeira infância, né? Então, o relacionamento é uma área da vida onde a gente mais pode crescer. Porque o outro, ele
toca lugares dentro da gente que a gente não acessaria sozinho. Né? Inclusive, tem um guia espiritual que a Eva Pierracos deu passagem para o ensinamento desse guia. Né? Ela psicografava esse guia espiritual e ela escreveu uma série de livros, né, que virou um trabalho hoje muito conhecido no mundo, não sei se talvez você já tenha ouvido falar, que chama Pathwork. Inclusive ele é a base do meu método Astrologia Vivencial, né, e o guia falava assim, se a vida é uma escola, os relacionamentos são a universidade, né, porque realmente no relacionamento é onde tem como fugir, sabe? Você vai tocar, por isso que é tão complexo, é tão delicado, geralmente é uma área da vida que a gente patina pra caramba, porque toca as nossas dores mais profundas, toca as coisas não resolvidas que a gente tem com o pai, com mãe, da nossa criança, mas é uma bela de uma oportunidade de purificação, de crescimento e de desenvolvimento de uma maturidade emocional mesmo. Quando você aprende a parar de projetar no outro, trazer de volta para você, assumir a sua autorresponsabilidade dentro do relacionamento e aprender a lição. Aí você amadurece. E quando você aprende a lição, para de repetir os padrões. Aí você está pronto para viver relacionamentos mais satisfatórios, mais inteiros, mais plenos. Então vamos lá. Vamos ver então o tema da Vênus, que é o outro indicador muito, muito importante sobre relacionamento. A Vênus, ela mostra o que você gosta, o que você valoriza. É óbvio que aquilo que a gente gosta, aquilo que a gente valoriza, a gente quer ter na nossa vida, não é? A gente se sente atraído por aquilo. Então a Vênus, ela mostra muito o que o outro tem que pode nos atrair. E também como que eu, quando quero ser atraente, quando quero seduzir, que recurso que eu uso para me sentir atraente? Qual que é o meu sex appeal? É a Vênus também que mostra isso. Como que eu seduzo, né? O que me seduz no outro e como que eu seduzo. Mas no mais profundo que a Vênus mostra é o que eu gosto, o que eu valorizo. Né? Então é muito importante, porque essa pessoa com a qual você vai se relacionar, ela precisa ter aquelas características de onde está sua Vênus. Onde está sua Vênus no seu mapa natal, né? Então, quem tem Vênus em signo de ar, o que a pessoa gosta? Gosta de conversar, gosta de conhecimento, gosta de trocar sobre seus interesses da vida, né? É parecido com o que eu falei da Lua, mas aonde está mexendo é diferente. Quando é a Lua no signo de ar, aquilo te nutre emocionalmente. Quando é a Vênus, é uma outra energia que está sendo ativada. É a energia da sensualidade, da atração, do que dá prazer, do que gosto, sabe? É outra... Tem uma sutileza aqui. Mas a interpretação é muito parecida, por isso que é importante você pegar o princípio, para você entender. São várias facetas que eu tenho dentro de mim, né? Então tem a minha faceta mais cuidadora, o que me nutre, o que me conecta com a intimidade, onde que eu me sinto nutrido e o que me desperta aquele prazer, aquela coisa mais erótica da relação, entende? Então quando a Vênus está em signo de terra, valoriza as coisas mais práticas, mais a estabilidade do outro, a segurança do outro, eu admiro o trabalho, eu gosto de mostrar também como eu sou eficiente, como eu sou boa no meu trabalho, é isso que eu valorizo, então é isso que eu gosto de mostrar, e é isso que eu quero também que o outro mostre pra mim, porque isso vai ser atraente pra mim, né? Quando a Vênus está em água, nossa, é a Vênus mais romântica que tem, né? Em peixes, escorpião, em câncer, né? Então tem aquela coisa, né? Ai. Tanto é que a Vênus em peixes, por exemplo, está exaltada, né? O máximo da fantasia, do encantamento. A Vênus em câncer também é toda cuidadora, toda mãezona, né? Porque é regida pela Lua, né? Que aí já mistura um pouco o arquétipo lá da nutrição emocional. A Vênus em escorpião já é mais intensa, né? A sexualidade ali é mais forte. São coisas que eu valorizo, são coisas que eu gosto de ter, que me atrai no outro, que é o que eu também gosto de mostrar. Entende? Quando a Vênus está, então, em fogo, eu valorizo o brilho do outro. A independência, a autonomia, a liderança, personalidade, aquela coisa que a pessoa tem de única, isso me atrai, isso que eu gosto, entende? Então, esses três fatores, eles vão dando essa combinação, né? Você tem essas pistas sobre o que ativa.
E da mesma forma que eu falei da Lua, a Vênus, quando está também fazendo aspectos desafiadores com Saturno, com o Quíron, com Urano, com Plutão, traz questões aí, desafios, né? Feridas quando é Quíron, medo de perda e necessidade de muito controle quando é Plutão, quando é Urano, esse medo do corte, medo do abandono, que também gera uma super necessidade de, sou super independente, não preciso de ninguém. Quando é Saturno também pode dar um bloqueio, pode, é clássico assim, né, que a Vênus-Saturno, muitos astrólogos fatalistas fazem essa leitura, né, Vênus-Saturno, nossa, a pessoa nunca vai se realizar. Não é que ali você tem uma feridinha mesmo, que normalmente tem a ver com insegurança no seu valor. E aí você precisa primeiro resgatar o seu valor, né, encontrar o seu valor, porque lembra que eu sempre falo que Saturno mostra onde eu tenho uma insuficiência, onde eu me sinto inseguro? Saturno com a Vênus eu vou ter uma insegurança aí. E aí então eu vou tender a, né, atrair pessoas que às vezes vão reforçar essa insegurança, fazer escolhas que estão baseadas nessa insegurança. Eu vou atrair pessoas que não vão me valorizar devidamente, porque eu não me valorizei ainda. A Vênus ela é muito legal porque ela mostra aquilo que também você precisa aprender a trazer para a sua própria vida, porque isso te traz um senso de autoestima, de valor pessoal, que também é o que abre porta para relacionamento saudável. Você precisa estar em contato com a sua autoestima, fazendo as coisas que você gosta, as coisas que te dão um prazer. Aí você fica até mais bonito, mais bonita, mais atraente, porque você está se proporcionando prazer. Você está se proporcionando, você está em contato com o que você gosta. Você dorme numa cama que você gosta, que é confortável, você tem ali aquele shampoo maravilhoso que você gosta, aquele sabonete cheiroso, você come coisas que você gosta. Tudo isso é bem Vênus, né? Vênus é de touro, né? Essas coisas do conforto. Quando você traz isso para sua vida, quando você se trata bem, quando você gosta de você, você se dá as coisas que são importantes para você, você está vibrando em alto amor. E a probabilidade de você atrair pessoas que também vão te amar, te valorizar, te proporcionar mais prazer ainda é maior. Aí, de novo, se você tem uma Vênus muito aflita e você vai ficar esperando que o outro te dê isso, é a abertura da porta do inferno, porque você vai ficar na mão do outro, você vai ficar dependente do outro, dependente das manipulações, dependente dos jogos, né? Então, a porta de saída da codependência, das relações tóxicas, é o resgate da autoestima, resgate do auto-amor. E a Lua tem um papel muito importante aí também. Porque a Lua, eu falei do que você espera, né, receber do outro para se nutrir. Mas ela também fala de autonutrição. Você aprender a você ser a sua própria mamãe, né? Você se nutrir também com aquilo que é importante para você. Tudo isso vai trazendo uma plenitude para você que vai deixando você mais inteiro para ir para essa relação mais preenchido. Porque essa é uma grande, que eu vejo um grande equívoco, né? As pessoas elas querem um parceiro para se sentirem mais plenas, elas idealizam que quando elas vão ser felizes quando elas estiver com alguém, elas vão encontrar satisfação quando elas estiverem com alguém. Só que isso é uma maior ilusão, porque se você está sofrendo, está miserável, está desconectado da sua autoestima, desconectado do seu valor pessoal, você vai atrair uma pessoa que provavelmente também tá, porque é lei de atração. Aí vão ser duas pessoas miseráveis, uma esperando que a outra supra o seu próprio buraco. Não vai dar bom isso, você entende? Então, a maturidade, que é um quesito assim básico para viver relacionamentos saudáveis, é você se autorresponsabilizar pela sua autoestima, pela sua autonutrição, pela sua plenitude. Aí são duas pessoas mais inteiras se relacionando. E isso é muito bom, porque você está ali para compartilhar com o outro, você não está ali para tirar nada do outro, entende? Então, isso é uma coisa muito importante para você entender também o que é mais profundo. Isso aqui que eu tô falando vai muito além da astrologia, né? Você tá percebendo, né? São princípios da vida. Não tem a ver com a astrologia em si. É a minha visão, né? Justamente porque aí você começa a olhar para o mapa, olhar para a casa 7, olhar para tudo isso com uma visão mais profunda, mais autorresponsável, mais empoderadora, mais libertadora, entende? Porque senão você vai ficar com a receitinha lá do bolo. Então para me relacionar, então tem que ser leão, ou tem que ser virgem, ou tem que ser não sei o quê. Então não sei, então não é assim, é muito mais profundo. Você precisa estar pronto para poder viver a plenitude no relacionamento. E essa prontidão, ela vai se dando ao longo do seu desenvolvimento espiritual. Isso não está no mapa.
Isso está além do mapa, isso é o seu trabalho interno que você precisa fazer. E aí você vai ativando as versões mais luminosas daquele signo que está na 7, do signo onde está a tua Vênus, do signo onde está a tua Lua. Quando você faz o seu trabalho interno, essas energias vão para uma outra oitava, entende? É assim que funciona. Então agora eu vou entrar no tópico 2, eu vou te contar por que que eu nunca falo que esse signo não combina com aquele, isso aqui combina com esse, sobre compatibilidade de signos. Por que que eu não uso essas regrinhas? Não é só porque teria que olhar muitos fatores no mapa. Tem que olhar Vênus, a Lua, Marte, a Lilith, não é por isso. Isso também, tá? Porque quando a gente vai fazer sinastria, que é a comparação de mapa, é super complexo esse estudo. A gente analisa várias coisas, mas eu quero te trazer aqui um princípio que vai até além da astrologia novamente, né, para você abrir sua cabeça mesmo em relação a isso. Quando a gente fala de compatibilidade entre signos, normalmente a gente vai pegar aqueles elementos que são compatíveis. Então, por exemplo, fogo é compatível com fogo, né? Fogo é compatível com ar, né? Agora, o fogo com a terra são funções completamente opostas, porque o fogo, ele é intuitivo, o fogo é criativo e a terra é objetiva e prática. São dois universos completamente diferentes, né? Sentimento e pensamento, que é água e ar, também é um jeito de funcionar totalmente diferente. O ar é racional, o ar é objetivo, é abstrato, ele é também racional. A água, ela sente. A água é totalmente subjetiva, não tem, entendeu? Então é muito diferente, né? Então o que que acontece? Na verdade, a gente costuma sentir atração justamente por pessoas que têm aquele elemento que é o mais incompatível com a gente. Porque é o mais diferente. Isso eu sei que é bem contraintuitivo isso que eu tô falando, né? Você imagina, nossa, lógico que eu vou sentir atraído, então por que é mais compatível? Por elemento que daria mais força para aquele elemento, né? Você vê o próprio ar, ele enaltece o fogo, ele faz o fogo crescer, né? Então, a gente fazendo essas analogias pensaria, nossa, então o que é compatível é o que eu vou sentir atração, só que não. Normalmente a gente sente atração pelo diferente e tem um motivo de ser. Porque aquele elemento que é o mais difícil para a gente, que é o mais oposto ao que predomina no nosso mapa, é justamente aquele com o qual eu vou aprender mais. É o que eu preciso desenvolver em mim. E normalmente a gente atrai pessoas que trazem aquilo que eu preciso desenvolver em mim. Não é à toa que lembra que a gente viu a casa 7, o que você projeta no outro, mas é o que você tem que aprender a trazer para sua vida, né? Então, o outro, na verdade, quando o mapa é bem incompatível, entre aspas, aquilo que qualquer astrólogo mais tradicional diria, não combina. Por exemplo, peixe gêmeos, nossa, não combina, porque gêmeos é todo racional do ar, peixes é todo sensível da água, não combina. Mas tem uma atração irresistível, porque o peixe tem exatamente o que o geminiano precisa, né? Que é o peixe, na verdade, ele é totalmente sensível, ele precisa ser mais racional. E o geminiano é totalmente racional e tem dificuldade de lidar com sentimentos. Então um precisa do outro. Então dá muita atração. E aí a gente geralmente tem essa atração. Pode ver, muitos relacionamentos começam assim. Você sente uma super atração por aquela pessoa e ela é completamente diferente. E você fica fascinado com aquela diferença. Aí, com a convivência, quando o relacionamento vai se estabilizando, a tendência é aquilo que antes você era fascinado porque era muito incrível, é muito diferente, passa a te irritar profundamente, né? Porque você precisa desenvolver em você. Na medida que você vai desenvolvendo aquilo em você, vai parando de irritar aquilo no outro, entendeu? Porque realmente é o que você precisa. Então, isso quebra totalmente esse conceito de compatível e incompatível, porque de verdade o que é incompatível é mais rico para você. Então, quando eu faço sinastria, eu acho bom quando tem quadraturas, que são aspectos tensos, porque essas quadraturas são as fricções do relacionamento, é onde tem divergência, onde tem diferença, é onde um vai crescer com o outro, onde um vai estimular que o outro desenvolva coisas que não é familiar nele. Aí tem riqueza. Você pega um mapa que só tem compatibilidade, só tem trígono, sextil, tudo flui, tudo é maravilhoso, não tem crescimento essa relação. Uma hora vai ficar boring, uma hora vai parar, entende? Então, as quadraturas oposições, elas são boas para os relacionamentos, ok? Então, esse é o segundo tópico aqui que eu queria falar com vocês. E agora, então, eu vou entrar no terceiro
e último tópico super importante, que é como que eu vejo no meu mapa aqueles momentos do ano que essas áreas que eu falei, casa 7, Vênus, Lua, estão sendo ativadas. Então, portanto, são períodos do ano que está mais favorável para eu investir nessa área da vida, né? Então, é importante você compreender que quando você nasceu, o mapa estava ali congeladinho, né? A gente congela a fotografia do momento que você deu sua primeira respirada, mas os planetas continuaram girando no céu. E nisso que eles vão girando, eles vão fazendo aspectos com a sua Lua, com a sua Vênus. Esses planetas transitam pela sua casa 7. E esses são os momentos, então, que esses pontos do seu mapa são ativados e que você, então, tem essa área afetiva aberta na sua vida. Então, todo ano, você tem a passagem do Sol transitando na sua casa 7. O mais relevante aqui vai ser realmente quando ele transita na sua casa 7, tá? Porque o trânsito do Sol ou desses outros planetas mais rápidos aqui que eu tô focando mais, a passagem deles pela Lua ou pela Vênus dura ali uns 2, 3 dias. Então não é tão relevante. Nesse caso, o mais relevante é quando você está tendo o trânsito dos planetas lentos. Então, um Saturno passando em cima da tua Vênus, um Saturno passando em cima da sua Lua, ou Urano, Netuno, Plutão, aí sim, saiba que aquele período que vai variar aí de 6 meses a 2 anos, trânsitos de Urano, Netuno, Plutão duram mais, Saturno 6 meses, Urano uns 11 meses, Netuno, Plutão quase 2 anos. Aí sim são períodos que essa área da vida está ativada por um longo período de tempo. Mas como o foco dessa série é que você possa sair daqui e já fazer aí a sua análise, quando que vai ser nesse ano que você vai ter a passagem, né, a ativação aí da sua área de relacionamento, eu tô trabalhando mais com os planetas rápidos. Porque Sol, Mercúrio e Vênus, todo ano eles passam na sua casa 7. O Marte é de 2 em 2 anos, né? Mas tem como você ver, porque eles ficam mais ou menos uns 30 dias nessa área da vida, e aí é um momento super propício para você cuidar dessa área da vida. Se for o Sol que estiver transitando na sua casa 7, é um período do ano onde você vai estar com a sua consciência mais focada no outro. E é um período também que você tem muito mais clareza sobre o que você quer desse relacionamento, sobre o que precisa ser ajustado. Você leva a sua consciência ali, a luz da sua consciência. O Sol está iluminando, ele está jogando um jato de luz. Então, tende a ser um período muito auspicioso para os encontros. Se você tiver com alguém, vai ativar esse relacionamento, vai levar mais consciência para ele. Um período muito bom para melhorar o que tiver que melhorar, para desfrutar do que tiver que desfrutar. Se você estiver sozinho, é um período que pode, inclusive, favorecer encontros. Porque o Sol, ele ilumina. O Sol, ele abre, né? E, no mínimo, você vai ter mais consciência do que você quer de um relacionamento, né? Isso é muito legal, porque é o primeiro passo para você poder atrair, para você poder manifestar uma relação, é você ter essa clareza. Quando é a Vênus, imagina, a Vênus ela é uma das casas que ela rege a 7, né? Porque a Vênus é o planeta do amor, é o planeta de relacionamento. Quando a Vênus transita na 7, gente, é um dos períodos mais auspiciosos do ano, que favorece os encontros, o romantismo, a troca, compartilhamento do prazer. Então, assim, é maravilhoso. A Vênus, assim, anotem na agenda, porque é o período mais importante mesmo, quando passa aí. E se ela der a sorte de retrogradar na sua casa 7, ela vai estender a temporada dela, que normalmente fica aí uns dias, né, uns 20 dias, vai ficar às vezes 2 meses, né? Você vê como a retrogradação não é ruim. Ela vai dar a oportunidade de você rever muitas coisas ali e ela vai estender a temporada, porque a Vênus ela leva harmonia, ela leva conforto, aconchego, prazer, beleza para aquela área da vida. Ela vai estar fazendo isso na sua casa de relacionamento. Maravilhoso, né? E o Mercúrio, ele vai te levar um período que você vai querer entender mais. Você vai querer compreender o que essa relação está significando. Talvez vai te dar uma inquietação de querer fazer algum ajuste, mudar alguma coisa, melhorar alguma coisa. Talvez até você vai querer estudar um pouco sobre relacionamento, sobre técnicas para melhorar a sua relação, porque Mercúrio traz esse caráter também do aprendizado, a necessidade de entender, de ensinar, de aprender sobre isso.
né? Então pode ser que você fique querendo entender mais, mas de qualquer jeito ele dá uma inquietação, assim, algo precisa ser mudado, algo precisa ser ajustado. O Mercúrio, ele é inquieto, ele questiona, né? Então é um momento que a relação pede algum tipo de movimentação. Até pode favorecer viagens junto, porque Mercúrio rege as pequenas viagens. Então viajar junto, sair, fazer curso junto, aprender coisas junto, ou conhecer alguém fazendo um curso, né? São possibilidades também. Então, esses são períodos do ano que vale a pena você anotar na sua agenda, para você ficar atento, né? O Sol, ele sempre passa na casa 7 no mesmo exato período, tá? Porque o Sol, ele é muito previsível, ele passa ali, né, todo ano ele tá naquele signo, naquele mesmo mês. Já Mercúrio e Vênus, como eles retrogradam em signos diferentes a cada ano, a gente não tem como prever, tem que olhar mesmo a tabelinha, tá bom? E o Marte, quando ele passa na 7, ele ativa essa área da vida. A gente fica mais atiçado, a gente fica... se você tiver, por exemplo, sozinho, é um período ótimo para ir para as conquistas, para ir atrás das coisas, para se jogar, para se atirar, para ser mais ousado. Se você tiver com alguém, pode ativar a sua relação, inclusive a partir da sexualidade, mas pode também gerar uma tendência à disputa de território, à disputa de poder. Então fique atento com a possibilidade dessa manifestação mais sombria e distorcida, mas que uma vez que você entenda isso, você pode direcionar para ativar a versão mais luminosa, que é procurar até fazer coisas juntos, assim, que seja mais ousada, sabe? Trocar mais nessa área da sexualidade, de ousar mesmo. Porque Marte, ele dá uma ativada, ele gera um fogo aí nessa área da vida. Ok? E aí agora pode ser que você esteja pensando assim, né? Meu Deus, como que eu faço para saber quais são esses momentos do ano que eu vou estar recebendo essa visita desses planetas na minha casa 7, né? Isso é bem importante que você realmente faça para você poder tornar esse conhecimento algo prático, né? Tornar essa informação, transformá-la em conhecimento através da prática, né? Então, para você saber isso, você tem que realmente estar com o seu mapa em mãos, saber qual que é esse signo que ocupa ali a sua casa 7, ou os signos, né? Porque muitas vezes são dois. E aí você saber qual é o período do ano que os planetas estão passando aqui. Para ter o seu mapa em mãos, lá no meu canal do YouTube existe um vídeo chamado tutorialastro.com. Entrando nesse vídeo, você vai aprender a entrar no astro.com, fazer seu mapa astrológico, aprender a ver que casas são essas, que símbolos são esses. Então você vai conseguir saber que signo ocupa a sua casa 7, se tem planetas ali ou não. Até para você poder aproveitar toda a primeira parte aqui do episódio, né? E aí, porque é claro, né, que tudo que eu falei na primeira parte do episódio, com a visita desses planetas, vai estar ativando isso que você já tem na sua casa 7, né? Seja iluminando, seja trazendo harmonia, seja questionando, seja ativando, né, com o Marte, vai mexer com o que já está lá. Por isso que é muito importante, primeiro você conhece o mapa natal, depois você joga os ciclos em cima, tá? E aí, então, sabendo esse signo, conseguindo fazer essa leitura, lá no meu grupo do Telegram, eu tenho uma tabela, onde está escrito lá a passagem de Vênus, Mercúrio, Sol, por cada uma das casas astrológicas, por cada um dos signos, na verdade. Aí, uma vez conhecendo o signo que ocupa a sua casa astrológica, você vai saber, então, qual que é o signo que vai estar passando ali, ok? E aí, você com essas duas coisas em mãos, o tutorial mais a tabela, você consegue fazer esse estudo do seu mapa e é maravilhoso. E só para fechar, que eu já estava esquecendo aqui uma coisa muito importante também, que é um período de ativação da casa 7 muito significativo, que é quando tem a lunação nesta casa 7, tá? Porque a lunação é um período de fertilização, é um período de intencionar algo. A gente sempre faz evento aqui no meu canal do YouTube, no meu Instagram, onde a gente joga uma semente, intenciona algo que você quer que germine ao longo de todo o ciclo. Um dos períodos mais férteis do mês é quando tem encontro de Sol e Lua. Quando esse encontro acontece na sua casa 7, é essa área da vida que está sendo fertilizada. Esse encontro sempre vai acontecer dentro desse período que o Sol está transitando na sua casa 7, né? Aí vai ter um momento, o Sol fica uns 30 dias ali, ao longo desses 30 dias, em algum momento a Lua também vai passar. E aí é a Lua Nova. Aí esse período gera 30 dias posteriores que vão também ser muito favoráveis para relacionamentos, para encontros, para
realização, para ativação da sua vida amorosa, ok? Eu espero de verdade que todas essas informações estejam borbulhando aí na sua cabeça, que você esteja fazendo muitas conexões, muitas relações com o seu mapa, com a sua vida amorosa. Coloque em prática tudo isso, olha seu mapa, olha as datas, anota essas datas na agenda. Me acompanha nas lives, toda segunda-feira eu faço o Céu da Semana, né, que é a vivência astrológica da semana, onde a gente faz uma leitura de tudo que vai estar acontecendo ali ao longo do céu da semana. A gente sempre faz uma meditação, uma visualização também para se sintonizar. E é uma forma de você fazer o acompanhamento desses ciclos mais rápidos, porque nesse momento eu faço a leitura do céu. Olha, gente, a Vênus entrou em tal signo, Marte entrou em tal signo. Aí você consegue ver que área da sua vida está sendo ativada e assim você consegue pôr essas informações em prática na sua vida, ok? Então a gente vai se vendo nos próximos episódios. Super beijo! Tchau, tchau!